Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo, principalmente para quem é iniciante, para selecionar uma carteira de fundos imobiliários com segurança, olhando desde fatores de qualidade, ou seja, olhando aquilo que é de qualidade de um fundo imobiliário, até fatores de preço, que seriam os fatores quantitativos. Desde que você siga esse guia completo, dificilmente você vai escolher fundos imobiliários ruins. Então, se você tem dúvidas ainda sobre fundos imobiliários, não deixe de assistir esse vídeo. Então vem comigo. Acho que o primeiro passo para tratarmos de fundos imobiliários, como você deve escolher fundos imobiliários na prática, é você entender um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários e por que eles fizeram tanto sucesso aqui no Brasil. A gente teve um crescimento de mais de 1000% em número de adesões de investidores aos fundos imobiliários desde o ano de 2018. Foi um crescimento muito forte. E não à toa, sabe por quê? Recentemente, eu fiz um vídeo aqui no canal falando de um estudo da Ambima, demonstrando que o brasileiro prioriza a segurança nos investimentos. A segurança está acima, inclusive, da rentabilidade. Tanto assim que a maioria dos investidores prefere ficar na poupança aqui no Brasil. Então, naquele tripézinho que eu já comentei em alguns momentos para vocês, de segurança, rentabilidade e liquidez, o brasileiro praticamente ignora, em sua maioria, a liquidez e a rentabilidade. Prefere olhar para a segurança quando estamos falando de investimento. E o fundo imobiliário, ele oferece essa segurança. Porque veja, a maioria dos investidores estão na poupança, na renda fixa. E aí quando eles vão migrar para a renda variável, onde você tem oscilações de preços com mais frequência, muitas vezes esse investidor vai preferir migrar para os fundos imobiliários, que também, em sua maioria, não oscilam tanto de preço. Não bastasse isso, os fundos imobiliários eles são produtos de investimento ligados aos imóveis. E o brasileiro, por tradição, gosta também de investir em imóveis. O sonho da casa própria, por exemplo, continua forte inclusive na juventude, na geração Z. Isso também foi mostrado no recente estudo da Ambima. Portanto, você está unindo aqui a tradição do investimento em imóveis e a segurança dos fundos imobiliários. Até hoje, desde quando os fundos imobiliários foram criados, em 1993, não houve nenhuma quebra efetiva, nenhuma falência de fundo imobiliário. Então a junção disso tudo gerou um produto que o brasileiro adora e os números mostram isso. E como a gente poderia conceituar um fundo imobiliário? É um investimento de renda variável em que vários investidores, em comunhão de recursos, não se assuste com esse termo, significa apenas que várias pessoas se juntam com dinheiro, cada uma podendo contribuir com quanto tem para investir, para se unirem num condomínio, igual o condomínio onde você mora eventualmente, essas pessoas se unem, colocam dinheiro ali dentro para comprar o quê? Ou vão comprar imóveis, em que elas não conseguiriam comprar esses imóveis sozinhas. Agora, juntas elas conseguem comprar um grande galpão, um grande shopping, ou elas vão comprar dívidas desse setor imobiliário. Por isso que nós temos aqui desse lado o fundo de tijolo, onde essa comunhão de recursos, esse condomínio, é voltado para a compra de imóveis físicos. Enquanto que desse lado aqui, dependendo do fundo imobiliário, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todo esse dinheiro reunido para investir em títulos, em dívida, em promessas de pagamento que estão atreladas ao setor imobiliário. E o detalhe é que os fundos imobiliários hoje, eles pagam para os seus investidores, para esses condôminos, pode parecer estranho, mas é assim mesmo que se fala, para esses condôminos, um dividendo mensal. Todos os meses, na conta da sua corretora, entra um pouco de dinheiro relacionado aos fundos imobiliários. Um pouco entre aspas, por quê? Porque a lei que regulamenta os fundos imobiliários determinou, isso é obrigatório, não tem opção, que os fundos imobiliários devam pagar para os seus investidores, que se chamam cotistas, são cotas, não confunda com as ações. Eu vejo um pessoal confundindo cotas com ações, não são a mesma coisa. Ações são as partículas das empresas, enquanto que as cotas são as menores partículas dos fundos imobiliários e de empresas que não estão na bolsa, empresas, sociedades limitadas, por exemplo. Só não tem essa confusão, só para você ser um pouquinho mais técnico quando você estiver conversando sobre isso. E esse dividendo obrigatório é de 95% do caixa gerado pelo fundo. Como assim, Luan? Veja, vamos supor que estamos falando aqui de um fundo de tijolo, lembra? Esse fundo que por trás dele tem um imóvel comprado, um efetivo imóvel, não uma dívida, que aí seria um fundo de papel.
E aí nesse fundo de tijolo tem um galpão, e esse galpão está alugado, por exemplo, para a Amazon. A Amazon alugou um galpão desse fundo que você tem cotas. E ela alugou, então ela precisa pagar o aluguel mensal, que foi acordado num contrato, um contratinho bem regulamentado, tanto assim que tem por trás um gestor, que é a pessoa que vai cuidar disso tudo, que vai cuidar dos aluguéis, vai comprar e vender imóveis, e você tem que pagar algo para essa pessoa, que a gente chama de taxa de administração. Ora, você está fazendo o quê? Você está delegando o serviço para um terceiro, você está dizendo, olha, faça todo esse trabalho aí por mim, porque eu não seria bom em selecionar imóveis, em tratar questões de aluguéis com inquilino, essa coisa toda. Você é um profissional dessa área, então eu aceito pagar um valor. Então é isso que é a taxa de administração. Ela também não pode ser alta demais, porque senão vai prejudicar a sua rentabilidade como investidor. E aí, gerou esse aluguel entrou no fundo. Um aluguel, por exemplo, de 100 mil reais. Entrou 100 mil reais da Amazon no fundo imobiliário, por conta desse galpão que ela alugou. Esses 100 mil reais, depois de pagar as despesas do fundo, o que foi gerado de caixa, 95% obrigatoriamente precisa voltar para o cotista na forma de dividendos. E esses dividendos são isentos de imposto de renda. Então, um dinheiro, entre aspas, limpo, que volta para o cotista, que aí ele pode usar para comprar mais cotas de fundos imobiliários, do próprio fundo ou de outros fundos, ou para pagar as suas contas, se for o caso. Só que tem um detalhe, a lei fala em pagamento semestral obrigatório, só que a prática cria regras, o costume cria regras. Ele determinou o seguinte, ou você é um fundo imobiliário que paga todos os meses, ou os investidores não vão querer colocar dinheiro num fundo em que ele não paga mensalmente, só paga semestralmente, como a lei manda, enquanto que a grande maioria dos fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores, eles pagam mensalmente. Então veja como a norma é criada por um costume também. É por isso que os fundos imobiliários, a maioria deles em Bolsa de Valores, precisam pagar mensalmente, senão eles não vão conseguir dinheiro para sustentar esse fundo. Em resumo, portanto, os fundos imobiliários funcionam dessa maneira. Várias pessoas juntam dinheiro para constituir um fundo, para comprar imóveis ou dívidas, e aí vai determinar a classificação do fundo, pagam um gestor para cuidar de toda essa parte burocrática e de decisões. Na verdade, a parte burocrática é o administrador, uma outra figura, o gestor é quem toma as decisões, e aí você paga uma taxa para remunerar todo esse serviço, que é a taxa de administração. Também tem a taxa de performance, não são todos os fundos que cobram a performance, mas aqueles que querem superar um índice, querem ter uma gestão bem mais ativa, aí eles vão buscar alguma performance bem acima do que você poderia ver no mercado, e aí por conta disso eles cobram uma taxa em cima dessa performance. No geral você vai ver esse tipo de taxa nos fundos de papel, porque aí o pessoal fala, a gente tem aqui uma linha, uma meta de IPCA mais 5%, o que a gente superar de IPCA mais 5% ao ano vai ser a nossa performance e aí a gente cobra 20% em cima disso. Então geralmente são os fundos de papel, porque onde a gente está falando de dívida, a gente tem mais margem para fazer esse tipo de coisa. E no final, todo esse dinheiro que foi gerado, seja de aluguéis ou das dívidas, o pagamento recorrente das dívidas, o devedor vai pagar para o fundo, porque o fundo comprou essas dívidas. E aí todo esse dinheiro que entra, todo esse caixa gerado no fundo, 95% volta para os cotistas. A obrigatoriedade é semestral, mas os fundos vêm pagando de forma mensal. Pode ser que o fundo não pague 95% em determinado mês, mas ele vai compensar até o final do semestre. Então olha só o detalhe também. Pode ser que você vai lá e vai olhar dentro do relatório gerencial do fundo, que mensalmente é publicado, você vai olhar o seguinte, peraí, esse mês aqui, do caixa gerado só pagou 90%, não é 95%? Sim, mas aí tem um detalhe, ele vai compensar essa diferença em algum momento do semestre, porque a obrigatoriedade é do semestre. Então também saiba ter esse senso crítico. E todos esses dividendos são isentos de imposto de renda. Claro, se você vender um fundo imobiliário com lucro, e o que significa isso? O fundo imobiliário se valorizou desde o momento da sua compra e você vendeu com esse lucro, com essa diferença, aí você vai pagar imposto de renda. Não é o dividendo que eu estou falando aqui. O dividendo, ele não vai entrar nessa conta. Ele é isento. Agora, esse ganho de capital, essa diferença entre preço médio de compra e preço médio de venda, se for uma diferença positiva com lucro, aí vai incidir uma alíquota de 20%. O imposto de 20%. Então essa seria a desvantagem fiscal tributária dos fundos imobiliários, mas seria a única desvantagem tributária aqui, porque nos dividendos você tem isenção. E esses fundos imobiliários
justamente por estarem atrelados a imóveis, e os imóveis historicamente não oscilam tanto, é por isso que na bolsa de valores as cotas deles não oscilam tanto, e isso atraiu os brasileiros pela segurança e baixa volatilidade. E aí, feitas essas considerações, eu quero te mostrar aqui um comportamento que está havendo no mercado de fundos imobiliários para depois a gente passar para o passo a passo para você escolher os fundos imobiliários para a sua carteira de investimento. Caso você esteja querendo comprar fundos imobiliários. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação. E aí, esse gráfico que vai estar aparecendo para vocês aqui, ele é um gráfico que demonstra o comportamento do IFIX. O que é o IFIX, Luan? Ele é uma carteira teórica de ativos de fundos imobiliários que representa o desempenho médio dos fundos imobiliários no Brasil. É como se fosse o Ibovespa para as ações. Então ele é a referência do mercado de fundos imobiliários no Brasil, obviamente. E aqui tem o comportamento do IFIX ao longo do tempo, de 2010 até 2022. E o que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo o peso que cada classe de fundo imobiliário foi tendo ao longo do tempo. E aqui nós temos as classes logístico industrial, fundo de tijolo, logístico, fundo que investe em galpões logísticos, tem no seu portfólio galpões logísticos. Segmento corporativo em azulzinho, lajes corporativas, grandes escritórios. Esse vermelhinho aqui, FOF, são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Então sim, você pode comprar cotas de fundos imobiliários em que esse fundo imobiliário que você está comprando cotas, ele vai investir em outros fundos imobiliários. É como se você estivesse delegando 2 vezes o serviço de escolher fundos imobiliários. Dá para fazer isso também. Esse outro verdinho é o shopping, é autoexplicativo. São fundos que, majoritariamente na sua composição, você tem o quê? Shopping centers. Aí você tem a seção outros e renda urbana. Renda urbana vai atingir o varejo, por exemplo, o varejo brasileiro, em grande parte. Então, lojas de eletrodomésticos, outras lojas afins, vão estar aqui no segmento de renda urbana. E olha só o que aconteceu. Em 2010, onde a gente ainda tinha um mercado de fundos imobiliários bem iniciante, poucos investidores, 52% desse pessoal estava investindo em quê? Segmento de escritórios. Não tinha esse negócio de e-commerce, de digital, era tudo muito novo. Por isso, o imóvel físico, o local de trabalho físico, era predominante, obviamente. Por isso que, dentro do IFIX, a maioria dos fundos imobiliários que estavam dentro dessa carteira teórica eram do segmento corporativo, lajes, escritórios. Só que isso foi caindo drasticamente, a tal ponto de, em 2010, 52% do IFIX ser lajes corporativas e agora 12%. E esse número vem caindo, dando lugar para quê? O que cresceu muito aqui? Esse azul mais escuro que é o quê? CRI. Fundo de CRI é o fundo de papel, porque CRI significa Certificado de Recebíveis do Setor Imobiliário. São as dívidas do setor imobiliário. Então veja que o comportamento dos investidores foi o quê? Aumentar a demanda por fundos de papel, fundos de CRI. E hoje quase 45% já do IFIX são fundos de CRI. E isso já traz para a gente um comportamento dos investidores em fundos imobiliários de preferir renda fixa dentro do portfólio, porque a renda fixa acaba rendendo mais. Então veja que o brasileiro começou a olhar mais para a rentabilidade, por isso começou a se voltar mais para os fundos de dívida. Só que isso é perigoso porque tem muitas dívidas que não são pagas, dívidas super arriscadas, e o pessoal não está preparado para isso. Acaba entrando nesse segmento de fundos de dívida e aí acaba se metendo em rascadas de fundos muito alavancados, fundos que têm uma alta taxa de inadimplência, um forte risco de crédito e não olhou para tudo isso porque não estava preparado para isso. Então, houve um crescimento muito grande que não acompanhou a evolução da educação financeira do investidor nessa área de risco de crédito. Então, toma cuidado com o fundo de papel. Já é a primeira dica aqui para vocês. Na dúvida, fique só com o tijolo. O tijolo não vai ter todo esse problema. O problema do tijolo é você ter ali o inquilino rescindindo o contrato, imóvel sem locar, que nós já falaremos adiante. Além disso, o que cresceu também são os galpões logísticos. Esse verdinho saiu de 7% em 2012, até menos do que isso em anos anteriores, para 18%. Shopping cresceu um pouquinho, mas teve primeiro um decréscimo, depois subiu. Então, na prática, o que nós temos aqui? Um forte crescimento de fundos de CRI e um crescimento interessante de fundos de galpões logísticos, o que foi impulsionado por essa tendência
do comércio eletrônico. Por isso que eu reforço aqui para vocês. Na dúvida, cuidado com os fundos de papel. Está crescendo a demanda por eles e isso pode fazer com que você caia em diversas armadilhas desses fundos. Nesse ponto, eu prefiro que você vá contra essa tendência. Você pode ir nos fundos logísticos, mas essa tendência de fundo de papel, isso é só para quem é muito mais avançado. E aí, indo agora para a prática da escolha dos fundos imobiliários, eu criei aqui uma lista de checagem, um checklist, para você escolher fundos imobiliários na prática. E aí você vai seguir esse passo a passo, vai até aqui o número 15, aí você vai clicando aqui para conferir, para fazer a sua checagem, e nessa sequência você vai seguindo uma ordem lógica, primeiro olhando para aspectos de qualidade do fundo imobiliário, depois para aspectos de preço. Sempre lembrando que a qualidade está acima do preço. Todos importam, mas em grau de importância, primeiro a qualidade, depois o preço. Não ignore nenhum. E eu vou deixar essa lista aqui para os membros do canal. Se você tiver interesse, já se torne membro. De todo modo, se você quiser copiar o que está aqui, você também pode. O vídeo está aberto para vocês aqui. Muito bem, e como que você começa a escolher um fundo imobiliário, a montar uma carteira do zero ou até melhorar a sua carteira eventualmente? Primeiro você vai para o óbvio. Você quer focar numa carteira de fundos de tijolos ou fundos de papel? Já falei para vocês, cuidado com o fundo de papel. Você pode eventualmente seguir a carteira dos gestores atualmente, que segue muito o padrão do IFIX, em que você teria entre 50% a 60% da sua carteira em fundos de tijolos e entre 40% a 50% de fundos de papel. 40% a 45% seria algo mais moderado. E a verdade é que eu preferiria que você fosse contra essa tendência e tivesse o mínimo possível de fundos de papel. Seria o recomendável. Até porque, como eu disse, o fundo imobiliário é para a sua segurança e os fundos de papel não vão te trazer tanta segurança, na verdade vão te trazer muita volatilidade. Alguns fundos têm até mais volatilidade do que as ações no geral. Por exemplo, os casos emblemáticos do HCTR11, do DEVA11, do TORD11. Alô, e como que eu sei se o fundo é de tijolo ou de papel? É uma informação básica, mas às vezes eu não sei identificar. Você pode utilizar os sites para isso. Por exemplo, o Investidor 10, que eu costumo utilizar. Também tem outros sites especializados em fundos imobiliários, como o Clube do FI, mas eu vou utilizar aqui o Investidor 10, você pode complementar com o material que você bem entender. E o próprio nome do fundo já vai te dizer isso. Olha só, logística, o nome já te indica. Outro ponto, se você for aqui numa classificação por segmentos, você vai clicar aqui em FIIs, segmentos e vai te dizer qual o segmento de fundo imobiliário. Por exemplo, lajes corporativas. O que eu vou ter aqui então? Fundos focados em escritórios, lajes corporativas. Agora voltando aqui, eu posso clicar em todos e aí eu posso selecionar o segmento aqui. E aí, tá vendo esse aqui? Títulos e valores mobiliários? Títulos. Vai pegar o quê? Vai pegar os CRIs, os fundos de papel no geral. Então você vai pegar aqui fundos de papel, CBTS 11, KNCR 11 e assim sucessivamente. Assim você vai ir selecionando, vai identificando se o fundo é de papel ou de tijolo. Depois que você fez essa checagem inicial, você vai procurar saber sobre a gestora. Sabe por quê? Algo que poucos comentam é que, na verdade, nos fundos imobiliários, o que mais importa, esqueça qualquer outra coisa, o que mais importa, depois que você já escolheu o segmento de fundo imobiliário que você vai colocar na sua carteira, é você olhar para a qualidade da gestão. E aí, isso aqui envolve, sim, subjetividade. Isso aqui, basicamente, é uma pesquisa que você vai fazer vendo vídeos sobre o assunto, sobre a gestora, lendo relatórios gerenciais, lendo opiniões de outros investidores para tirar sua própria conclusão. No sentido de, essa gestora é confiável? Ela já fez sacanagem no passado com os cotistas? É esse tipo de coisa que você vai ver. Sabe por quê? Porque nos fundos imobiliários, quanto mais você diversifica, quanto mais você amplifica, você vai acabar provavelmente entrando em ciladas de gestoras não confiáveis. Porque no Brasil, poucas gestoras são confiáveis. E eu poderia citar aqui para vocês algumas gestoras que eu entendo como confiáveis. Por exemplo, a Sparta Capital, a Quineia, a gestora do Itaú e Quineia que são parte do mesmo grupo, Credit Suisse, que foi comprada pela Pátria, o BTG, mas tem algumas exceções,
XP já antecipo para vocês que eu não gosto, Vinci Partners eu também não gosto, e assim você vai selecionando. Você também vai ter que ver o seguinte, essa gestora, ela é transparente. Quando eu vou no site de relações com cotistas dessa gestora, eu consigo ter as informações ali claras para mim. Por exemplo, já que eu citei o HGLG, eu entrei aqui no site de relações com investidores do HGLG, é só você digitar no seu buscador HGLG 11 site RI. E aí você vai ser direcionado para esta página. Veja que eu falei, Credit Suisse, e eu vou aqui em central de downloads relatórios periódicos. E aí eu vou identificar aqui o último relatório, que foi de março. E quando eu entro aqui no relatório, eu preciso ter informações básicas de fácil compreensão. Aqui, por exemplo, vai dizer quantos cotistas tem nesse fundo, vai te dizer vacância física, vacância financeira, que eu já vou explicar para vocês, a alavancagem do fundo, o valor de mercado do fundo, comentários do gestor. Então, essas informações básicas precisam estar no relatório demonstrando que é uma gestora que provavelmente tem um alinhamento de interesses, mas não só isso. Você vai ter que olhar para o histórico. E isso é uma pesquisa que você vai ter que fazer individualmente com cada fundo. Não ignore essa etapa, porque o que mais importa no fundo imobiliário é a gestão. Nem é a qualidade dos imóveis, porque uma boa gestão, mesmo com imóveis mais ou menos, consegue manter uma baixa taxa de vacância, consegue manter um bom retorno para o cotista. Depois que você seguiu essa etapa, você vai buscar a localização dos imóveis, isso para os fundos de tijolo. Por isso eu coloquei aqui. E aí você vai olhar para a localização, é um fator de qualidade do fundo imobiliário. Porque, claro, a gestão é o que mais importa. Mas e se eu não tiver bons imóveis bem localizados? Vai ter um trabalho bem complicado de manter esses imóveis bem alugados por um preço elevado de aluguel. Porque como investidor você quer um aluguel alto, você quer o máximo que você pode extrair de aluguel dos seus inquilinos. E para isso, você precisa de uma boa localização. Voltando aqui no HGLG 11, aqui você tem uma palhinha dos imóveis que estão dentro do fundo. Só vir aqui para baixo em lista de imóveis. Você vai olhar primeiro para a localização e você vai perceber que a maioria dos imóveis do HGLG 11 estão em São Paulo. É isso que você deve procurar com imóveis. Não tente ficar naquela especulação de eu vou focar em imóveis no Nordeste ou no Norte, onde ainda não teve tanta exploração imobiliária. Não fique com especulação nesse sentido. Queira segurança. E segurança está em São Paulo, porque ali tem uma concentração enorme de pessoas demandando imóveis. Pessoas e empresas. Então não fique com essa especulaçãozinha. Você vai montar uma carteira porque você quer uma carteira segura de fundos imobiliários. E como a maioria dos imóveis estão em São Paulo, já é um ponto bem positivo. E aqui embaixo você também tem alguns inquilinos. É interessante também olhar para os inquilinos, porque se você encontrar um inquilino que esteja com uma situação financeira ruim, você já tem que ligar um sinalzinho de alerta. E aí você vai ter que verificar o seguinte: se esse inquilino largar o imóvel alugado, qual vai ser o impacto nesse fundo imobiliário? E aqui no próprio relatório gerencial que eu abri aqui com vocês, você vai ter aqui uma seção escrita imóveis logísticos, onde você vai ter aqui os imóveis e as respectivas cidades. Aqui é a classificação do imóvel. Classificação 3A é a maior classificação de todas. E aqui você vai ter diversas classificações A, o que é muito positivo. Algumas são classificação C, faz parte. E quando a classificação geralmente é C ou B, a vacância é maior. Porque A, olha o tamanhozinho da vacância. Então veja como A é o que você deve buscar majoritariamente. E o HGLG traz isso pra gente. Mas o mais importante é a localização, nem a qualidade do inquilino. Qualidade do inquilino é muito difícil de você avaliar. Afinal de contas, você tem que ficar avaliando a saúde financeira de cada inquilino, pode ter vários. Não é um trabalho muito produtivo. O importante é você olhar para a qualidade dos imóveis, porque se é um imóvel muito bom, ele não vai ficar vago por muito tempo. Essa que é a ideia. Porque se eventualmente o dividendo cair porque houve uma rescisão contratual ou vencimento de contrato de locação, faz parte do jogo. Você precisa estar preparado para isso ao investir em imóveis. Se você comprar seu próprio imóvel, você saberia que passaria por isso. Então não é esse o principal ponto. Vamos focar no que realmente importa aqui. Depois que você passou por essa etapa, você vai avaliar a vacância física. Vacância financeira nem tanto. E aí eu coloquei aqui uma formulazinha bem básica, que é a vacância dividida pela área bruta locável, acima de 20% em logístico ou acima de 10% em outros. Por que eu coloquei isso? Porque uma taxa de vacância ideal seria de no máximo 20% em imóveis logísticos e de no máximo 10% em outros imóveis, em fundos de tijolos de outros segmentos. E é isso que você vai dar uma olhada indo
no site de relações com cotistas no relatório gerencial periódico. E aí, como estamos aqui olhando para o HGLG, vamos puxar para cá. E aí, o que nós temos? A vacância física aqui, 9,2%. Tá uma vacância muito bacana, abaixo de 20, que é o que nós buscamos em logísticos. Logístico tem sim uma vacância maior. É por isso que eu coloquei uma taxa de 20% máxima. E aí você pode ir comparando essas taxas com outros fundos que você for olhando do mesmo segmento. Você não pode ficar comparando logístico com a vacância de fundos de shoppings, por exemplo. Não faz sentido. Cada um tem as suas especificidades do próprio mercado. Então, tome isso como regra, até 20% em logístico, até 10% em shoppings e outros segmentos. E aí, por exemplo, vindo aqui para shoppings, eu vou pegar aqui o MAL 11, só para a gente dar uma olhada na vacância, assim você vai se acostumando. Você puxa aqui um pouquinho e vai ter aqui a vacância desse fundo, que é de 5%, uma vacância baixa. Vamos pegar outro shopping para ver? Aqui vamos pegar o XPML11, XP Malls, outro fundo de shopping. E aí a gente puxa aqui a vacância, 4,7, também uma vacância baixa. Então esses fundos passariam por esse critério. Sendo que, se você ainda não conseguiu entender o que é a vacância, nada mais é que o percentual dentro da área bruta locável inteira que não foi alugado, que está vago. Por isso que é você pegar a vacância e dividir pela área bruta locável. Se eu tenho, por exemplo, 100 mil metros de área bruta locável e 20 mil metros não estão locados, logo uma vacância de 20%, bem tranquilo nesse sentido. Próximo passo é olhar para a taxa, você não pode pagar caro demais. Taxa superior a 1% vai comer a sua rentabilidade. Fuja de taxas de administração superiores a 1%. E aí, esse tipo de informação você já tem aqui no Investidor 10 ou outros sites, ou no próprio site da gestora. Aqui no relatório de gestão, você tem, por exemplo, falando, no caso do HGLG11, que é de 0,6% sobre o valor de mercado negociado na bolsa. E aqui é outro detalhe, esses fundos que estão no IFIX podem ter taxas de administração, o quê? Sobre o valor de mercado, nem é sobre o valor do patrimônio do fundo. É um outro detalhe importante para você ir se habituando aí no mercado de fundos imobiliários. O que está no IFIX, a taxa pode ser dessa forma. Então é só uma questão de fugir de taxas abusivas, porque taxa de administração é um grande problema e isso você vai entender com mais clareza lendo o livro do John Bogle, o investidor de bom senso. Depois que você já deu uma olhada na taxa de administração, não vai ficar deixando dinheiro demais na mão de gestores, você vai olhar para o crescimento dos dividendos do fundo. Sabe por quê? Porque de nada adianta eu receber um dividendo hoje que não vai acompanhar a inflação. Não faz sentido. É claro que tem alguma coisa errada se o dividendo não está crescendo. Porque veja, os imóveis alugados, eles têm cláusulas de reajustamento, de reajuste. Ora, se tem cláusulas de reajustamento, o que está acontecendo para o meu dividendo ficar parado, estático? O que está acontecendo aqui? Ou o fundo está tendo uma vacância muito alta, aí você já deveria repensar esse fundo, mas algum problema está havendo. Ou teve uma pandemia, uma crise que teve que suspender reajustamento, aí é uma situação sistemática, aí você tem que abrir uma exceção porque é uma situação pontual. É todo esse tipo de raciocínio que você tem que ter aqui. Mas no geral, o dividendo precisa ser crescente. Estamos abertos aqui com o XPML11, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos se eles são crescentes. E não é o dividend yield, tá? É o dividendo pago. Vamos dar até para anual aqui para ter uma visão melhor. E olha, o caso do XPML, com exceção da pandemia que teve uma queda forte, todos os anos o dividendo vem crescendo. 2020, 3,13, 2021, 5,54, 2022, 8,50 e 2023, 9,99. Então, até agora, os dividendos foram crescentes. Agora, se você olhar para um fundo imobiliário que os dividendos estão decrescentes, eu evitaria esse tipo de fundo. Eu já descartaria. Não fique especulando oportunidade com fundos imobiliários. Depois disso, você iria olhar para o quê? O portfólio desse fundo é diversificado ou é concentrado demais? Como assim? Ora, um fundo, ele tem imóveis ou imóvel no seu portfólio. Se for um único imóvel, é um monoativo. Fundo monoativo é um grande risco para você, investidor. Porque se esse único contrato de locação existente for rompido, simplesmente da noite para o dia, você não tem mais aluguel nenhum, dividendo zerado. E no mercado de fundos imobiliários, a cotação, o preço dos fundos imobiliários, segue o dividendo. Se o dividendo cai, a cotação cai. Se o dividendo sobe, a cotação sobe. Assim como no mercado de ações, nós temos que
A cotação, no longo prazo, segue o lucro. O lucro sobe, a cotação sobe, o lucro cai, a cotação cai. Aqui é o dividendo, porque o que acontece? 95% do caixa gerado é dividendo. Então aqui nós temos um dividendo bem previsível, um payout enorme de 95%. Por isso que é assim que funciona nos fundos imobiliários. E como é que você olha isso? Você já tem uma palhinha aqui nesses sites especializados. XPML tem vários imóveis, então já não seria um monoativo. Voltando aqui para o HGLG, ele tem uma série de imóveis, então também não é isso. Mas vale também olhar para um fundo de papel. E aqui eu vou pegar como exemplo o fundo de papel mais líquido, com mais liquidez no nosso mercado, que é o Canip 11, da Quineia. Uma liquidez média diária de quase 10 milhões de reais. Isso aqui para fundos imobiliários é uma liquidez bem alta, apesar desse fundo só ser para investidores qualificados, que são aqueles que possuem pelo menos R$ 1 milhão investidos em ativos financeiros. Imóvel físico não conta, ativos financeiros, bolsa de valores, renda fixa, etc. Mesmo esse fundo sendo assim, restrito para investidores qualificados, ele acaba sendo o mais líquido de todos. Então vamos olhar ele como exemplo. E aí no buscador vou colocar Canip 11, RI, vou entrar aqui diretamente em Canip 11, fundo da Quineia, uma boa gestora, mas geralmente vai cobrar taxas maiores. Esse aqui é 1% ao ano, então é uma taxa que dá para suportar. Aqui dentro do site eu vou clicar em documentos, carta do gestor. Esse aqui é o termo que eles utilizam. Eles não utilizam relatório. Carta do gestor, mesma coisa. E aqui dentro do Canip, no relatório gerencial, a gente vai procurar o portfólio das dívidas. É um fundo de papel. E olha aqui a quantidade de dívida. Só que é importante você olhar para o percentual da carteira. Aqui 4,5% é a maior dívida que eles possuem. Então só cuidado de não estar, apesar de diversificado em número de papéis, ter uma concentração, por exemplo, só uma dívida, só um CRI, ter aqui 20% da carteira, 30%, 40%. Se o devedor desse título der default, der calote, metade da renda que você teria nesse fundo imobiliário simplesmente não vai ter, vai acabar. Então cuidado, apesar de estar diversificado em número, em quantidade, em proporção, pode estar bem concentrado. Olhe isso também, senão na prática você vai estar com um monoativo. Só cuidado com isso. Depois que você olhou para essa etapa, você vai olhar para a liquidez média diária do fundo. Não ignore a liquidez, porque a liquidez é o que vai funcionar muito bem para você em momentos em que você precisa vender um ativo. A gente não quer vender, mas eventualmente a gente pode ser obrigado a fazer alguma venda. E para isso a gente precisa de liquidez, para poder sair rapidamente daquele ativo porque a gente precisa, ou porque a gente precisa vender com ganho de capital porque a gente quer, e aí a gente não quer perder dinheiro. E aí, para não perder dinheiro, tem que ter liquidez. E a liquidez mínima que você deveria buscar em fundos imobiliários é de R$ 1 milhão na média no dia. E essa informação você tem facilmente aqui no Investidor 10. Liquidez média diária, R$ 12 milhões no XP Malls, no Canip, R$ 9 milhões. E assim você vai consultando. Dê um valor menor do que R$ 1 milhão aqui, você deveria excluir para a sua própria segurança. Só a título de exemplo, olha o XP PR11, R$ 500 mil de liquidez média diária. Cuidado, foi uma grande armadilha. Depois disso, você vai olhar o seguinte. Teve pagamento de dividendo extraordinário? O que isso significa? Veja, vou pegar o exemplo do HGLG. O HGLG, quando você vem aqui em dividendos, você vai ver que tem momentos que o dividendo destoa muito. Por quê? Mensalmente, o HGLG costuma pagar R$ 1,10 por cota. Cada cota de HGLG vai te pagar R$ 1,10 todos os meses. Só que tem momentos em que você tem um pagamento de R$ 3,30, como em junho de 2022, ou esse pagamento de R$ 2,63 em dezembro de 2020. São pagamentos extraordinários. E aí você precisa entender por que isso acontece. No HGLG, a cada semestre você tem um pagamento maior assim. Mas tem alguns fundos que, por exemplo, um fundo de shopping foi lá, vendeu um shopping center. E aí teve um ganho de capital nessa venda. O imóvel se valorizou ao longo do tempo, foi lá, vendeu, realizou lucro, precisa devolver esse dinheiro para o cotista. E aí devolve na forma de proventos, em dividendo. E aí o dividendo é extraordinário. O que acontece? Um dividendo grande, olha o que eu falei para vocês. A cotação segue esse dividendo grande. E aí o pessoal, a sardinhada, vai lá e tudo compra e paga caro por esse fundo. Aí depois você acabou entrando no momento errado, a cota despenca porque o dividendo se normaliza depois disso. O dividendo volta a ficar normal, como aqui no exemplo do HGLG11. Só que no caso do HGLG11 já tem essa previsão aqui de pagamentos extraordinários, mas tem casos, como eu falei para vocês, no geral de vendas de imóveis, onde você vai ter esse tipo de coisa. Cuidado com isso. Viu um dividendo gigantesco em relação aos anteriores? Dê uma conferida no relatório gerencial para ver se não tem nada ali de extraordinário, porque se for extraordinário, talvez seja melhor você aguardar um outro momento para comprar e pagar mais barato, um preço condizente com a normalidade dos dividendos. É só isso.
Não diz respeito à qualidade do fundo, diz respeito ao momento de comprar. Outro ponto importante, o fundo respeita o limite de 95% de distribuição? O que é isso? Eu falei para vocês que 95% é o limite legal. A lei impõe esse 95%. Só que pode acontecer do fundo superar esse limite, sem uma justificativa adequada. Para que fazer isso? Pagar além do que deveria só para fazer novas emissões de cotas e pegar mais dinheiro de novos investidores para entregar aos antigos investidores. Quase que numa condição de pirâmide financeira clássica, em que eu vou pegando dinheiro de novos investidores e entregando esse dinheiro para os antigos cotistas e distribuindo esse dinheiro integralmente só para fazer novas emissões, gerar mais taxas de administração, porque as emissões geram taxas de administração, taxa daquilo, taxa para a corretora, uma série de taxas. Então cuidado com isso. Não é para o fundo ficar desrespeitando esse 95%. E como que você sabe disso? Porque isso inclusive foi um tema de debate pelo gestor da Esquadra, aquele que fez a denúncia do IRB, e ele citou que alguns fundos acabam fazendo isso se equiparando ou se assemelhando a uma pirâmide financeira, mas não são todos os fundos. São fundos que entregam dividendos insustentáveis, especialmente os fundos de papel. É onde você pode ter esse tipo de problema. Mas como que você sabe qual foi a distribuição do fundo? E aqui, aproveitando o exemplo do Canip, que é um fundo de papel, você tem aqui as informações contábeis do fundo no relatório gerencial. E ele vai te dizer o seguinte: qual foi o resultado líquido do fundo em abril de 2023, por exemplo? E qual foi a distribuição? Foi 80 de 92. Então, se você pegar 92 e multiplicar por 95, foi 87,4. E aí isso vai ser compensado, como eu falei para vocês, em meses posteriores. Não desrespeitou, não foi acima para gerar esse movimento de ficar fazendo emissão de novas cotas. Então, está tudo certo. Outro problema com cotas é o fundo que fica emitindo cotas abaixo do valor patrimonial, do valor de patrimônio líquido do fundo. E aí a pirâmide seria inversa, onde eu vou estar extraindo dinheiro dos antigos cotistas para os novos cotistas, sempre com a finalidade de criar mais taxas. Para saber disso, você vai precisar ver o histórico do fundo, e aí aquela pesquisa da gestão confiável. É a primeira parte lá que eu falei com vocês na nossa lista de checagem. Na sequência, você vai olhar para o seguinte, isso é para fundos de papel. No fundo de papel, o LTV é Loan to Value. O LTV está acima de 80%, o spread de crédito está acima de IPCA mais 8. O que é o spread de crédito? É justamente a remuneração média daquele fundo. Se estiver acima de IPCA mais 8, provavelmente é um fundo super arriscado, com dívidas bem arriscadas. Você não quer dívidas arriscadas no seu portfólio caso você queira comprar fundos de papel. Então cuidado com IPCA mais 8, mais 8,5. Acima de 8 pode ser um problema, pode ser um risco adicional muito grande para a sua carteira de fundos imobiliários. Aproveitando o exemplo do Canip 11, ele está em IPCA mais 8,04. Não ultrapassou muito 8, então está tudo bem. É só um cuidado a mais que você tem que ter. Mas se você vê IPCA mais 10, 11, 12, cuidado. Pode ter muito risco adicional na sua carteira. Esse aqui é um fundo tranquilo, apesar de ter uma taxa média ali alta. Agora, quanto ao LTV, que é o Loan to Value, o que ele é? O Loan to Value, ele basicamente vai calcular o nível de risco em relação às garantias que tem naquela dívida. O Loan to Value é uma relação que vai pegar o valor da dívida, então, por exemplo, uma dívida de 100 milhões de reais. E aí tem uma garantia que é um imóvel, por exemplo, de 200 milhões de reais. Você pega os 100 milhões de reais, divide pelos 200 milhões de reais e chega a 50%. Seria um LTV de 50%. E aí você vai ter que ter essa informação nos relatórios gerenciais. E aí você consegue essa informação, por exemplo, no Canip, individualmente nesse título, por exemplo, LTV confortável de 59%. Cuidado com fundos onde você vai ter LTVs generalizados acima de 80%. E isso você vai ter nos fundos high yield, não à toa, porque eles têm um risco muito grande. Então, se você pegar a carteira do HCTR11, que é um high yield, você vai ver LTVs que inclusive superam 100%, ou seja, o valor da dívida é maior que o valor da garantia. Olha o risco do negócio, a garantia não cobre o valor da dívida. Eu recomendo que você tome muito cuidado com esses fundos. Por fim, você entra na parte de preço. Aqui você vai olhar para preços. E o primeiro ponto é olhar para o indicador preço sobre valor patrimonial da cota, o famoso PVP. Ele está acima de 1? E você tem essa informação facilmente nesses sites. Então, vindo aqui no HGLG, PVP 1,06. Está acima de 1. Eu não compraria automaticamente? Não. Se tiver abaixo de 1, você nem precisa seguir com a análise. Abaixo de 1 já está num preço legal depois que você já avaliou toda a qualidade do fundo. Poderia entrar na sua carteira. Agora, está acima de 1, aí você vai partir para a última fase para calcular o preço teto, que é a última linha de checagem ali. Aí a gente vê aqui, por exemplo, XPPR 0,32.
mas ele não passou pelos fatores de qualidade. Qualidade acima, então não é para olhar só isso aqui é por último. E o Canip está exatamente em 1. Caberia até a compra até aqui. Por que esse indicador é importante? Porque ele mede a relação do preço, que é a cota, com o valor patrimonial da cota, que é justamente o patrimônio líquido do fundo, todo o valor que está ali dentro do fundo, dividido pelo número de cotas. Se isso aqui está acima de 1, quer dizer que o mercado está querendo pagar um ágio, um adicional, algo a mais pelo valor do fundo efetivamente. Por que isso está acontecendo? Faz sentido? No geral, não. No geral, você tem que tomar cuidado. Só se a qualidade do fundo for excepcional. E aí você vai ter que avaliar calculando o preço teto. Se for abaixo, tem um desconto. Passou pelos fatores de qualidade, ainda tem um desconto em relação ao valor de patrimônio líquido, faz sentido inserir esse fundo na sua carteira, depois que você já fez toda a checagem. Por último, a etapa final, que não vai precisar ter se o PVP foi abaixo de 1, tá? Para simplificação, para te facilitar aqui, senão você vai avaliar o preço teto. E como que você faz isso? Aqui está a explicação. Preço teto. Eu vou avaliar o spread de 3% para fundos de tijolos ou de 6% para fundos de papel, com a NTNB de longo prazo, 12 anos de vencimento à frente. NTNB principal, que é esse título que a gente toma como comparação para calcular o preço teto, é o Tesouro IPCA+, sem os juros semestrais. A gente vai olhar para a taxa que ele está oferecendo no momento, o título que tem um prazo mais longo de vencimento, geralmente 12 anos à frente, é isso que adota o mercado, e eu vou avaliar o spread, a diferença com o dividend yield que está sendo oferecido ou que será oferecido por aquele fundo que você está analisando naquele ano. Ou você pode olhar para o histórico também. E aí a gente chega nessa fórmula, preço teto é igual ao dividendo D1, que divide, o que é o T? O T é a taxa da NTNB, do Tesouro IPCA+, sem juros semestrais, mais o spread que está aqui. Então é isso que eu tenho que olhar. Então aqui no site do Tesouro Direto, eu tenho o Tesouro IPCA+, 2035, que tem um prazo longo. Ele está oferecendo IPCA mais 6,2. Esse 6,2 que é a taxa que eu estou procurando. E aí eu tenho que olhar para o quê? Para o dividend yield que o fundo está me oferecendo. 6,2. HGLG oferece 8%. Qual seria o spread aqui só para você entender? Seria de 8,2 menos 6,2, eu tenho spread de 2%. Eu busco spreads de 3%. 2% seria razoável? Até seria, mas eu procuro 3%. 2,5 pelo menos. Sendo assim, como que seria um preço teto hoje em HGLG11? Se eu busco um spread de 3%, seria os 6% da NTNB mais 3%, então seria uma taxa de desconto de 9%, uma taxa alta. Então, o HGLG, nesses preços, estaria mais caro, porque veja, se ele pagar apenas um dividendo de 13,60 como ele pagou, eu teria 13,60 que eu divido por 9%, que é os 3% mais os 6% da NTNB, que é o Tesouro IPCA, eu divido por 0,09, chegaria um preço teto de 151. Agora, se ele pagar um dividendo próximo desse aqui de 16, por exemplo, R$16, 16 dividido por 0,09, aí o fundo teria um preço teto de 177, que daí estaria cabível para aportes, apesar de um PVP desse aqui. Agora, se eu exijo um spread de apenas 2%, minha taxa de desconto seria só de 8%. Então, se o fundo pagar R$14, por exemplo, com um pequeno crescimento em relação ao dividendo do ano de 2023, R$14 no ano eu vou dividir por 0,09%, considerando um spread de 3%, eu chegaria a 155 mesmo assim. Mas R$14 dividido por 8% de taxa, eu chegaria a 175 de preço teto. No geral, eu procuro colocar taxas entre 7 a 8% como taxa de desconto para fundos de tijolos bem geridos. Então essa é a avaliação que você vai precisar fazer. E com fundos de papel, por que a taxa é de 6% de spread? Porque fundo de papel é dívida. Então a dívida tem que remunerar adequadamente, porque senão não faz sentido eu ir para a renda variável. Eu vou ficar com o Tesouro IPCA+, mesmo, que é o título mais seguro do Brasil. O título público é o título mais seguro do país. E aí a gente calcula com o Canip 11. Como que ficaria aqui? Ele tem um yield de 9,77. Se fosse necessário, nós vimos que se está com PVP aqui já está certo, mas se fosse necessário, aqui já seria um problema, porque nós temos títulos de 6 mais 6, a taxa de desconto teria que ser de 12. Só que a verdade é que esse 6% de spread a gente adota com os high yield. Eu vou pegar um high yield aqui para vocês, HCTR11. HCTR11, 14%. Então ele estaria barato, por quê? Porque
se nós temos um dividendo, e aí você busca aqui o dividendo que foi pago, de 6,42, então eu vou pegar aqui 6,45, se você fizer uma projeção, e dividir por 12%, você teria um preço teto de 53,75, logo estaria barato, teria margem de segurança para comprar. Mas de novo, o preço vem por último. Depois você olha para preço. E de novo, isso aqui vai estar para os membros do canal e também para os alunos do FMI. Então já se torne membro clicando aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, clique aqui embaixo no botão de gostei e principalmente compartilhe esse vídeo com os seus amigos que deu trabalho para fazer e já deixa nos comentários uma sugestão de um próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!